Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa segunda-feira a gente vai falar sobre o Deportivo Raio Zuliano, segundo adversário do Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o adversário de amanhã. Então vamos lá para falar do Deportivo Raio Zuliano, equipe venezuelana que enfrenta o Atlético Paranaense às 21h30 dessa terça-feira, dia 9 de abril de 2024, na Liga Arena, em Curitiba, em uma partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2024. Para quem não conhece, o Deportivo Raio Zuliano é um clube fundado em 2005, então menos de 20 anos de existência, um clube jovem, portanto, que passou a maior parte desses seus quase 20 anos de existência, evidentemente, nas divisões inferiores do futebol venezuelano, e que chegou à primeira divisão de maneira curiosa, porque chegou à segunda divisão em 2021, quando uma nova diretoria, encabeçada por um político importante na Venezuela, adquiriu os direitos esportivos do antigo Atlético Furrial, o que levou o Raio Zuliano diretamente à segunda divisão, e em 2023 o clube sobe até a primeira divisão, não por ter conquistado esportivamente a vaga dentro de campo, mas por ter se fundido com o Zulia FC, um clube até relativamente tradicional do futebol venezuelano, que disputava a primeira divisão, e aí a partir dessa fusão, né, dessa cisão entre os clubes, dessa fusão entre os clubes, o Raio Zuliano passa a ser um clube de primeira divisão. Então, chega aí a sua segunda temporada no futebol de primeira divisão na Venezuela. No ano de 2023, ocupou, ao final do campeonato, a oitava posição, com 28 partidas jogadas, 8 vitórias, 12 empates, 8 derrotas, então um aproveitamento de 42% dos pontos disputados, onde marcou 33 gols, uma média de 1,17 gol marcado por partida, e sofreu 36, uma média de 1,39. Nessa temporada é um pouquinho diferente, eles fazem uma campanha pior, estão na 12ª posição, com 11 partidas disputadas, uma vitória apenas, 3 empates e 7 derrotas, um aproveitamento de 18%. E nessas 11 partidas marcaram 7 gols, então uma média de 0,63 gols marcado por jogo em 2024, e sofreram 13, uma média de 1,18, que é uma média bem alta para qualquer defesa. Na atual temporada, gente, o artilheiro disparado da equipe é o centroavante, chamado Armando Araque, com 3 gols marcados, e além dele existe uma série de outros jogadores que marcaram um gol apenas, ninguém marcou mais do que isso, fora o centroavante que eu já mencionei. Entre os maiores assistentes, a gente tem o Luiz Henrique Paz, um atacante, que até nem tende a ser titular amanhã, a gente vai conversar sobre isso na sequência. E também temos o Simon Ramírez, o ponta esquerda, que para mim é o destaque da equipe, com duas assistências nessa temporada. Não é um clube lá muito conhecido, dentre os jogadores do elenco a gente não vai encontrar nomes assim de grande destaque, alguns me chamaram a atenção, mas não vou dizer assim que eu conheça profundamente, tá, gente? Eu não sou de inventar coisas que eu não sei. A verdade é que dei uma olhada na lista de elenco do Deportivo Raio Zuliano e alguns nomes me chamaram a atenção mais por uma questão de não me é estranho do que propriamente por lembrar de vê-los jogando. O primeiro nome é o Daniel Valdez, goleiro que teve de 38 anos, já veteranaço, que teve uma partida pela seleção venezuelana, que jogou para clubes importantes da Venezuela, então talvez seja por isso que o nome dele me chamou a atenção. O nome que mais me chamou a atenção foi do Jesus Meza, um meio-campista de 38 anos, que tem 8 partidas jogadas pela Venezuela, e passagens pelo futebol do México, no Atlas, pela Bulgária, no Honved, e pela Grécia no Olympiacos, não o Olympiacos mais famoso, um outro menorzinho lá do futebol grego. E por último, e esse deve estar em campo amanhã, o lateral direito Angel Faria, veterano também de 40 anos de idade, 2 partidas pela seleção nacional, mas a grande maioria dos jogadores do Deportivo Raio Zuliano são jovens jogadores, foi em formação ou contratados recentemente pelo clube, que busca desenvolver esses talentos, e a maior parte do elenco nunca jogou muito pouco fora do futebol venezuelano, e normalmente os que jogaram fora de lá não jogaram em grandes mercados, não jogaram no Brasil, não jogaram na Argentina, não jogaram em clubes importantes da Europa, são jogadores que circularam principalmente pela América do Sul, em países periféricos e na região ali do Caribe, né, Cuba, Panamá e coisas nesse sentido. E aí, falando um pouquinho da partida de amanhã, o que a gente pode esperar em termos de escalação, eu vou passar para o painel tático para poder passar para vocês aquilo que eu consegui entender desse histórico recente do Deportivo Raio Zuliano. Então, só um minutinho. Voltamos então com o painel tático já na tela, pessoal. Eu vou ser bem honesto com vocês, dei uma pesquisada na imprensa venezuelana, mas não achei um prognóstico dessa partida.
Então, o que eu vou fazer vai ser trazer uma análise que eu fiz a partir das últimas aparições do Deportivo Raio Zuliano, imaginando o que a gente pode encontrar em campo desde os primeiros minutos amanhã. Então, no gol, evidentemente, a gente vai ter o Daniel Valdez, goleiro experiente, que eu mencionei para vocês, 38 anos de idade. Na lateral direita, uma primeira dúvida, porque o Angel Faria, que é um lateral até com mais qualidade técnica do que a média do elenco, é um veterano de 40 anos. Então, pode ser que a comissão técnica do Raio Zuliano prefira não contar com ele em troca de ter uma maior segurança defensiva, mas é um jogador importante que pode ser alguém que o Atlético precise vigiar nos poucos ataques que o Zuliano terá aí ao longo da partida, e já vou explicar o porquê que eu estou dizendo isso. Sendo o Faria o lateral direito, a gente vai ter Melian e Rodrigues, provavelmente formando a dupla de zagueiros, com o Barbosa, que é um lateral mais defensivo, até para dar um equilíbrio em relação ao Faria pelo lado direito, lá na lateral esquerda. Na base do meio de campo, normalmente dois volantes, nesse 4-2-3-1 do Deportivo Raio Zuliano, com o Araújo e o Castro na base do meio de campo, e o Gilmar Martínez, um jogador bastante jovem aí, que, salvo engano, veio da própria categoria de base do Raio Zuliano, que tem aparecido bastante como esse meio atacante nesse início de temporada. Pelo lado direito, o Padrón, né, ponta direita, que tem sido um dos destaques da equipe na temporada. É um jogador que chegou no começo desse ano, né? E jogou a maior parte das partidas, colocando no banco de reservas o Eiderber Ramírez, que foi um dos destaques do Raio Zuliano em 2023. E pelo lado esquerdo a gente vai ter o Simon Ramírez, que é um dos principais assistentes do clube nessa temporada, com 2 assistências no ano. Os dois servindo o Armando Araque, centroavante experiente que eu mencionei para vocês, que é o artilheiro do Raio Zuliano nessa temporada. Possíveis variações, tá? O que a gente pode ver de diferente? Se por um acaso a comissão técnica entender que não vale a pena ter o Faria, uma possibilidade, e aí eu vou tirar esse traço daqui, é você não ter o Faria, você ter o Melian no lado direito, que é um lateral mais defensivo, com o Pinilha formando dupla de zagueiros com o Rodrigues. Uma outra possibilidade que já aconteceu também é sair o meio atacante, e aí o Raio Zuliano atuaria num 4-2-3-1, num 5-4-1, com Rodrigues, Penilha, Melian, e aí o Faria pelo lado direito com menos responsabilidade defensiva do que ele teria numa linha de 4 jogadores, evidentemente. E aí a gente teria um 5-4-1, né, com o Padrón e o Ramírez jogando um pouco mais recuados, no momento sem a bola, para fechar a segunda linha de marcação. E um segundo jogador que eu coloquei aqui, que poderia aparecer, é o Eiderber Ramírez, né, ponta direita, talvez até no lugar do Simon Ramírez, porque é um jogador que no ano passado foi muito importante, tem jogado pouco esse ano, mas pode realmente ser titular. Tem variado isso entre titular e reserva nas últimas partidas. E uma terceira e última possibilidade seria a gente ter aí a saída do Penilha, ou a volta do Penilha para o banco, nessa nossa prancheta aqui, né? Com o Melian, Rodrigues e o Faria, né? Ou até com o Faria fora, o Melian na direita e o Penilha no centro da defesa. E aí eles jogando com um tripé no meio de campo com o Paz, fechando esse trio. E aí o time mais avançado. Em termos de modelo de jogo, o que a gente poderia esperar do Deportivo Raio Zuliano? É um time que dentro de casa, especialmente isso vale inclusive para a partida contra o Danúbio, né? Tenta ter a bola, tá? Vai tentar fazer um pouco mais, mas fora de casa, via de regra, tem muito pouca posse de bola. Vai tentar se servir de contra-ataques para atacar. E então amanhã o Atlético sendo um bicampeão da Sul-Americana, o elenco mais forte do grupo, e jogando dentro da sua casa com o apoio da torcida, eu tenho poucas dúvidas de que o Atlético terá provavelmente 60%, 65% de posse de bola, empurrando o Raio Zuliano para trás. E aí o técnico Cuca certamente vai ter que quebrar a cabeça para entender como é que vai romper o bloqueio defensivo, apesar de que, conforme eu mencionei aqui para vocês, o sistema defensivo do Raio Zuliano não tem sido lá muito eficiente. Nas 2 últimas temporadas teve uma média de gols sofridos muito alta, né? Em 2023 1.18, aliás, em 2023 1.39 e em 2024 1.18. Então uma média bastante alta, é um sistema defensivo frágil. Se o Atlético, com a qualidade que tem, colocar a bola no chão e conseguir explorar o melhor dos seus jogadores, tem tudo para construir uma vitória até relativamente tranquila, e isso mesmo considerando que, segundo informações que circularam aí no dia de hoje, o técnico Cuca deve modificar a escalação do Atlético para amanhã para preservar alguns jogadores. Então eu vou fechar o painel tático aqui e já volto para conversar com vocês, gente. Voltando então para a tela cheia, para entrar na reta final do vídeo,
dizer que o que eu esperaria para amanhã em termos de Atlético seria de repente abrir mão de um volante, como seria o Hugo Moura ou até um Filipinho na base do meio de campo, para de repente jogar com o Fernandinho, Christian e Bruno Zapelli, um trio mais leve, com mais capacidade com a bola, colocar de repente um ponta rápido por um dos lados do campo, né? De outro a gente deve ter o Canóbio. Então colocaria, por exemplo, o Canóbio pelo lado direito, abrindo o corredor para a passagem do Leonardo Godoy ou até de um Maddson, não sei exatamente como é que o Cuca pensa em escalar a equipe para amanhã, mas pelo lado esquerdo daria para ter, por exemplo, um Romeu Benítez que pela velocidade que tem, pela capacidade de drible, pela velocidade, poderia ser uma arma importante para romper a barreira defensiva de um Raio Zuliano, que certamente sairia louco de faceiro da Arena da Baixada, né, da Liga Arena, com um 0-0. Então vai ser papel do Atlético ser protagonista, propor o jogo e se mostrar capaz de superar a defesa dos venezuelanos. E no comando ataque, para mim, evidentemente, não teria muita dúvida, Gonzalo Mastriani foi artilheiro da Sul-Americana em 2023, é a principal referência ofensiva do Atlético. Para uma partida como a de amanhã, tem sim que jogar, até porque não começou a partida do final de semana, imagino que justamente para isso. Mas e vocês, gente? O que acharam do Raio Zuliano? Conheciam, não conheciam? Gostaram do vídeo de hoje? Espero que vocês tenham gostado. Fico bastante feliz de poder produzir esse tipo de conteúdo, mas dá sim muito trabalho encontrar informações de clubes periféricos da América do Sul. Então deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo, todos e respondo todos. E se você chegou agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.